Fala 65, Pai do Senhor crente, pode ser para você que está assistindo, está vendo, está ouvindo. Estou aqui com o meu querido amigo, incrível, Vitor Celso. Pai do Senhor, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Um homem acelerado. E estamos aqui com o ilustríssimo, eu não digo isso para muitas pessoas, mas esse é o homem mais bonito e charmoso e bem vestido do setor 65 hoje. Não que eu tenha dito isso para todos os outros convidados, mas estamos aqui com o pregador da noite, Jonathan Zanardo. Palmas para ele. Você toca tudo, né? Pode se apresentar, Varão. Paz do Senhor a todos, me chamo Jonathan Zanardo, estou aqui com os nossos companheiros, Vitor e Douglas, eu agradeço muito por todos que estão aqui, Deus abençoe. Bom, para começar, eu queria perguntar, qual que é a versão que você usa da Bíblia? Para pregar ou para ler? Aquela pequena. Depende. A que você usa para pregar hoje? A que eu usei para pregar hoje foi a NVI, que é a nova versão internacional. Eu gosto de usar ela tanto para pregar, dependendo do texto, mas para ler, para fazer devocional, normalmente é sempre ela. Mas eu vario para pregar entre ela, a Arte ou a Ara, que é a revista corrigida ou revista atualizada. As três para mim são bem ideais. Entendi. É uma coisa que me chamou a atenção quando você chegou para pregar, acho que foi o ano passado, a primeira vez que eu te vi pregando, no Creio. Geralmente você vê os pregadores com tablet, com a Bíblia grandona, né? E o Jonathan chegou com aquela Bíblia pequena, acho que era mais ou menos o tamanho desse papel, né? Mas depois a gente viu como é que foi, né? Eu não sei se você lembra do Creio do ano passado. Lembro sim. Acho que foi um dos cultos assim mais poderosos que eu participei da minha vida, foi aquele culto do ano passado. Enfim. A pergunta que eu tenho pra você é: como que é pra você sendo uma pessoa tão jovem, né? Olhando pra você aqui, você é uma pessoa jovem, mas que já é evangelista no nosso ministério, uma pessoa que tem uma relevância, uma influência, assim, né? Eu vejo você pregando bastante aqui no nosso setor, imagino que no 14 também. Como que é pra você? Você acha que isso é algo que é bom ou que é ruim? Você já teve dificuldades por ser jovem, né? Paulo, ele tem até uma recomendação para Timóteo, né? Quando ele fala com Timóteo, né? Para as pessoas não rejeitarem ele porque ele era jovem. Como que é para você? Como que você lida sendo jovem e tendo esse ministério que Deus confiou para você? É desafiador, mas eu acredito que se eu tivesse qualquer outra idade, seria desafiador do mesmo jeito. Ministério é ministério. Acho que não é a idade, a sua cor, o seu status que faz o ministério ser difícil. O ministério é difícil porque é ministério. Então é desafiador, a gente tem que lidar com algumas coisas que às vezes são um pouco inconvenientes, não só por ser jovem, mas por ser solteiro. Então algumas pessoas elas ligam muito a mocidade como se ela fosse uma doença para o ministério. Mas graças a Deus o ministério ele tem me abraçado bem, tem me recebido bem, e esses tabus eles têm sido quebrados aos poucos. Barão, a primeira vez que eu vi você pregando foi, como o Vitor disse, ano passado, no culto do Creio. Foi um culto maravilhoso. Hoje também foi bênção de Deus. Tá ficando difícil. Eu falei assim, ontem foi maravilhoso. Aí hoje eu falo, hoje é maravilhoso também. Aí eu tenho certeza que amanhã também vai ser maravilhoso. E vai se repetir porque Sim. o Aviva Cidade de Paula tá sendo, esses 7 dias, eu acredito, vai ser muito bênção, muito edificante. Hoje a gente teve pessoas sendo batizadas. E eu queria te perguntar o seguinte: qual foi o momento e como você entendeu que esse era o seu chamado, ser evangelista, ser um pregador da palavra? Quando eu havia acabado de aceitar a fé, com poucos meses de cristão, eu não tive nenhuma experiência assim sobrenatural, como alguns homens da Bíblia que ouviram alguma voz, viram algum anjo, alguma aparição sobrenatural. A partir do momento que eu tive certeza do meu chamado, foi quando eu comecei a estudar a Bíblia, ler a Bíblia, e ao lê-la, o meu coração queimava em compartilhar as coisas que eu estava lendo, e eu me senti bem quando eu compartilhava. E aí Deus começou a ministrar no meu coração que Ele queria que eu pregasse a palavra dele. Então, eu costumo dizer que a maior prova que eu tive da minha chamada foi o desejo de exercer, o desejo de pregar. Eu comecei a seguir você depois do Creio, né? E desse tempo pra cá você postou um vídeo, eu não me lembro a data exata, né? Mas você postou o vídeo da sua primeira pregação.
E eu vi, né, que muita coisa mudou, né, de lá para cá. O que aconteceu? Quais foram as coisas que você fez? Ou os caminhos que você escolheu para hoje Deus te usar dessa forma, né? Pra você comunicar tão fácil a palavra assim. O que você tem para falar para nós? Até o pessoal que está assistindo, né? Bom, no que diz respeito à pregação, existem duas coisas que elas são bem essenciais, né? Que é o preparo humano e a capacitação do Espírito Santo. Uma não anula a outra. Às vezes algumas pessoas pensam que por você se preparar, a capacitação do Espírito Santo vai anular, é anulada. Ou que pelo Espírito te capacitar, você não precisa se preparar para nada. E essas coisas elas vieram com o tempo, praticando mesmo. A pessoa que quer desenvolver não pode ter medo de passar vergonha, ela precisa ter amor por aquilo que ela fala, porque se o que eu falo não é interessante para mim, não vai ser para quem me ouve. Então, essa questão toda envolve também do amor, da questão de muito estudo, ouvir outros bons pregadores, ser instruído pelos pastores. Eu não tenho vergonha de falar que até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje, creio que isso, eu espero que pelo menos não acabe. Às vezes, no final de algum culto, meu pastor setorial, o pastor Marco Almeida, ele me chama, me fala algumas coisas, fala, evita falar isso, troca essa palavra por essa, vai por esse caminho. Eu acho que quem tem medo de ser instruído tem medo de evoluir, né? Então, instrução, estudo, capacitação do Espírito Santo e as oportunidades, onde a gente vai desenvolvendo devagar e sem. Não pode ter medo de passar vergonha. E o resto Deus faz, né? Que normalmente é quase tudo, né? A nossa parcela é bem pequena. Para fechar aqui da minha parte, quais são as suas referências nessa área da pregação? As minhas referências na área da pregação é que isso envolve muitas questões, né? Porque pode ser que haja uma referência da fala em público, outra referência da explicação, outra referência do conhecimento teológico, mas acho que no geral as minhas maiores referências mesmo são os meus pais e os meus pastores. Não tenho nenhum pregador famoso que eu não conheço, que eu não sei da vida dele como minha referência. Eu acho que a pregação ela não começa no púlpito, né? E é por isso que eu prefiro ter como referência aqueles que eu sei como são antes e depois do púlpito. Sei assim entre aspas, né? Sei mais do que sei dos outros. Glória a Deus. Eu tô fazendo essa pergunta para as pessoas, que é o seguinte: a gente entrevistou ontem o pregador, o pastor Idaio Costa, foi bênção, e eu peguei uma frase que ele usou na pregação, eu também peguei aqui uma sua, e eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso que você pregou aqui hoje, para dar aquele gostinho da pessoa aí assistir a pregação inteira no YouTube. Certo. Porque, olha, se você não assistiu, depois de terminar esse vídeo, você clica no like, compartilha e vai assistir a pregação, que foi bênção de Deus. Eu tô olhando para as duas câmeras porque é para todo mundo prestar atenção e lá ver. Você falou o seguinte: a receita para trazer o avivamento é joelho no chão e cara no pó. O avivamento dura enquanto a oração durar. O que você tem para falar um pouquinho disso pra gente? Só uma palhinha para deixar o pessoal com vontade de assistir mais. É que o avivamento, ele não acontece quando o homem está buscando Deus. Eu creio que o avivamento é quando Deus está buscando o homem. E a oração, ela é esse fator evidente que o Espírito Santo usa para trazer o avivamento, porque nós temos base bíblica para isso e nós temos base histórica para isso. Nós não ouvimos falar ou lemos sobre alguma época em que houve um avivamento sem que houve longos períodos de oração. As duas coisas elas sempre caminharam juntas. Então, eu creio que isso é muito importante, porque a oração, não só na questão da busca de um avivamento, mas na busca de qualquer outra coisa, ela tem sido negligenciada. O que as pessoas costumam dizer? Olha, não basta só orar. Elas já usam algumas palavras, algumas terminologias meio pejorativas para dizer assim, olha, orar é pouco. Orar nunca é o suficiente. Mas quando o meu pastor ele tem uma frase muito interessante, não sei se é dele, mas é dele que eu ouço, que ele diz: quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. Então eu acho que a oração, ela é uma ação. Eu acho que quem ora está agindo.
Quem ora está fazendo, está buscando, está correndo atrás. Então, a oração ela é primordial para um avivamento. E ela envolve sinceridade, ela envolve busca intensa. Tem um escritor chamado John Bunyan que ele diz, na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Então não tem a ver com lugar, não tem a ver com tempo, tem a ver com a abertura do seu coração para aquele que você está orando e a sua fé naquele que está recebendo a oração. E também, claro, a oração ela não coloca Deus na parede, a soberania de Deus está acima do poder da oração. Então não é só porque a pessoa ora que Deus ele vai realizar. Então a oração ela não é para que Deus faça, a oração é para ter um relacionamento com o Senhor. E através dessas coisas vem o avivamento, o Espírito Santo se manifesta e vê as coisas que nós vemos na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Vai assistir a pregação, em vez de ficar só nesse curtir aqui, vai assistir a pregação. Se a resposta já foi maravilhosa, a pregação Vai ser melhor ainda, né? Vocês estão mais nervosos do que eu. Calma, gente, calma. Eu sou Não tem como. Ó, se você tivesse aqui olhando para um jovem, qual seria o seu maior conselho para ele? Primeiro, dependeria se ele me pedisse um conselho. Suponhamos que ele tenha me pedido, hipoteticamente ele foi me pedir um conselho. É um pouco complicado falar sobre isso, porque cada dia a gente aprende alguma coisa, algumas prioridades elas vão mudando, algumas coisas vão ficando mais importantes do que outras, mas acho que coisas que são atemporais, ouvir mais, falar menos, controlar as emoções, beber água todos os dias, acho que eu falaria isso bem. É importante. Sim, com certeza. Ouvir mais, falar menos e controlar as emoções, beber água todos os dias. Beber água para não ter uma pedra no rins. Você teria alguma experiência de oração, assim, que você poderia contar pra gente? Tem algumas experiências bem produtivas de oração. Tenho algumas, eu vou tentar contar aquela que eu considero um pouco menos pessoal, que é quando eu estudava no colégio, eu tinha 17 anos de idade, e eu lembro que apareceu um jogo de cursos que a escola indicou para fazer. E aí eu lembro que naquela época eu não tinha dinheiro, não tinha nada, meus pais estavam passando por um aperto. Eu falei assim, eu não tenho nem coragem de pedir para os meus pais pagarem esses cursos para mim. Eram 3 cursos juntos, né? Eu falei assim, mas eu vou né? Vai que Deus faz alguma coisa. E eu lembro que eu fui para casa, orei, e tinha orado também naquele mesmo dia na escola, e aí quando foi no dia seguinte, o coordenador, ele me convidou na sala dele, e falou assim, Zanardo, eu vi que você não se inscreveu pro curso e tal. Ele falou, professor, na próxima eu tento e tal, essas condições estão muito boas. Aí ele falou assim, não, a gente ganhou uma bolsa, a gente estava escolhendo alguns alunos para entregar essa bolsa e nós escolhemos você. Então tá aqui, você vai fazer os 3 cursos de graça. E aquilo eu entendi que foi porque eu tinha entregado nas mãos de Deus. Foi uma porta que o Senhor abriu. E eu creio muito nisso. A oração, ela tem um poder extraordinário. Tem algumas pessoas que cantam falando que Deus abre porta onde não tem parede. Eu acredito nisso. Eu acredito. Ele faz a porta existir, a parede existir, a chave existir. Ele faz tudo. Deus é bom. Agora vamos para aquele jogo de perguntas rápidas, tá? Agora ele tá nervoso. Também que dá pra recortar, né? Um versículo. João 3,16. 3 livros. Bíblia Sagrada, Pregador e Pregadores, de Martin Lloyd Jones, e Por que Tarda um Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Um personagem bíblico. Paulo. Uma história da Bíblia favorita. José, no Egito. O esporte. Esporte, eu acho que correr, passear com o cachorro. Um desenho. Yu Yu Hakusho. Um desenho que você fala, é isso mesmo? É maçã? Todo o quê? E um filme. Um filme. Nossa, isso é muito difícil. Mas eu voto em
O Curioso Caso de Benjamin Button, do David Fincher. Foi muito bem. Por último, gostou? Não é só pregar que eu sei. Eu tenho cultura. Obrigado, Muito bom, parabéns. obrigado. Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te usando tremendamente. Vai assistir a pregação, tô aqui enfatizando, a gente tá aqui batendo a cabeça, vai assistir a pregação. Assiste também a de ontem do pastor Hideo Costa e vai ter o terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo dia de Aviva, que eu tenho certeza vai ser maravilhoso. Clica no curtir, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, sai via no grupo do trabalho, em todo lugar. Vai ser bênção. Tem mais alguma coisa pra falar? Não. Sei. Vocês te mandam. Agora ele ficou nervoso na última parte, tá vendo? Então, Deus abençoe. É isso. Até a próxima.